Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Rock Independente, programa que vai rolar todas as terças e sextas às 19h30, trazendo o melhor da cena underground. Eu sou a Milene e para o episódio de hoje, o entrevistado será o Caio Cobaia. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado aí pela oportunidade e tamo junto aí. Lembrando que agora os programas serão postados no YouTube, no canal The Case. Curta os vídeos e se inscreve, beleza? Então, para começar a É isso conversa, o aí. Caio é de Petrolina, Pernambuco, e já participou de várias bandas na região do do São Francisco. Já teve banda, já gravou um monte de coisa, mas nos conta um pouco da sua trajetória. Então, isso mesmo. Eu comecei a tocar muito novo, né, com uns 14 anos de idade, mais ou menos no ano de 2004. Aí, ao longo dos anos, eu fui tocando em bandas da cidade. Tive, eu acho que ao longo desse tempo, umas 3 ou 4 bandas durante esse período. Eu tive uma banda que se chamava Overdrive Punk HC, que durou quase 10 anos, de 2007 até o final de 2016, que era uma banda de hardcore e tal. Aí, depois que a banda se acabou, eu comecei um trabalho solo. A partir de 2018, eu comecei um trabalho solo. Mas antes de eu começar o trabalho solo, eu já me envolvi com muitas bandas, projetos paralelos. Inclusive, eu já fui baterista da Fratura, que foi a banda que você entrevistou, do meu amigo Lucas, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente passou um tempo junto tocando, e aí esse ano eu, assim, não tô mais na banda, mas a gente ainda é bastante amigo, a gente sempre tá nas correrias ainda. Bacana. E Cobaia é seu nome artístico, seu sobrenome? Porque eu achei bem interessante. A verdade é um nome artístico, né? Veio de um apelido que eu tinha na escola antigamente, era um apelido que inclusive eu não gostava desse apelido. Ixi, Aí com o tempo eu fui começando a curtir rock, né? O pessoal foi me conhecendo e aí o nome pegou, né? Aquele tipo de coisa que, tipo, quando uma coisa pega, não tem mais como você mexer, né? Então foi mais ou menos isso aí. fazer Aí o quê? adotei o nome. Pois é. E qual a sua inspiração musical? Então, assim, eu venho da escola do punk hardcore também, né? Eu tenho uma influência muito grande de bandas punks dos Estados Unidos e principalmente de bandas punks brasileiras. Então, eu sempre estou antenado com essas bandas. Desde quando eu era mais novo, assim, com as bandas que eu já tocava, eu sempre gostei muito desse estilo. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo a minha própria forma de trabalhar, de compor, de escrever sobre as coisas de hoje em dia. Eu sempre procuro refletir muito sobre as coisas de hoje em dia, justamente com a sonoridade punk e hardcore. Bacana, bacana. Bom, vamos ao primeiro intervalo. Tá gostando do papo Beleza? de hoje? Logo estamos de volta. Estamos a céu, lá em cima dessas torres. Os relógios dão passos desses tempos apressados. Pulsando sempre no compasso, olho sempre atordoado. Ao mesmo tempo, essa hora, a cabeça não está presente agora. Olhos o tempo que segue em frente, marcham sem parar. Relógios o tempo freneticamente andando sem voltar pra trás. Os relógios nunca mentem, o tempo passa e segue em frente. E o A12 badaladas, tudo é inconsequente. Passa o tempo, passa a hora, já nascemos e morremos. E os dedos do relógio sempre estão e ainda estão se batendo. Olhos o tempo que segue em frente, passam sem parar. Olhos o tempo freneticamente, anda sem voltar pra trás. Olhos o tempo freneticamente, passam sem parar. Relógios o tempo freneticamente, anda sem voltar pra trás.
Estamos de volta. Você está assistindo Rock Independente. Acabamos de ouvir Relógios. Nos conte um pouco sobre essa música, esse clipe. Bem trabalhado, no geral. Assim, a música Relógios, ela é do meu primeiro disco, né? Que eu tenho uma discografia também. Esse é meu primeiro álbum. Nossa, Ele foi gravado em 2019, foi meu primeiro disco. Então, essa música Relógios, ela fala justamente como a gente lida com o tempo nos tempos de hoje. Porque a gente sempre está olhando para o relógio, assim, que horas falta para determinada coisa, e às vezes gera até um pouco de sentimento de ansiedade nas pessoas. Então, os relógios hoje em dia é isso, a vida passa, para, e os relógios vão sempre estar ali. É uma espécie de metáfora, uma espécie de analogia que tem essa música. Então, é bem, mais essa questão mesmo, do como a gente lida com o tempo hoje em dia. bem legal. Eu vi que você tem 4 volumes. Isso. 2019, 2020, 2021 e 2022. O cara que trabalhou. É, nos conte um pouco de cada trabalho, como que foi a repercussão, se atingiu o que Uhum. esperava ou não atingiu o que esperava. Então, assim, eu comecei o trabalho em 2018, né? Trabalho solo. Então, eu sempre fui muito criativo, né? Eu sempre fui um cara que nunca parou de fazer as coisas, né? Depois que a banda acabou, eu digo, não, vou fazer um trabalho só meu. E aí eu sou um cara um pouco aficionado por série, sequência numérica. Eu peguei um pouco dessa questão do Rogério Skylab, porque ele tem aquela coisa do Skylab 1, 2, 3. Só que no meu caso é em volumes. Inclusive, eu já defini uma série com 10 volumes. Aí veio o volume 1 em 2019, aí o 2 em 2020. Esses dois primeiros discos eu tenho até eles aqui, o 1 e o 2. Só que Olha, assim, não são dois, né? Assim, tipo, tem um volume, mas cada disco tem um título. Aí o volume 1 é meu nome mesmo, é Caio Cobaia. Aí o volume 2 aí já é Do It Yourself, já tem o título. ó, E esses dois bacana. discos, né, foram feitos antes da pandemia, né? 2019 e Do It Yourself foi lançado bem no início de 2020. Então esses discos tiveram uma repercussão bacana. Foi uma época que eu fazia bastante show, assim, na época, turnês, que a gente não sabia que ia ter esse negócio da pandemia, né? E aí depois veio o volume 3 já no ano da pandemia, né, em 2021, que foi um ano ali que até a capa do disco é bem diferente já, assim, e cada volume ele tem uma sonoridade específica. A partir do volume 3 eu já trago uma coisa mais fechada, assim, acho que eu me identifico mais com grunge, na época eu estava passando por um processo meio chato, então ele é um disco mais introspectivo, mas que não deixa de ter aquela pegada punk hardcore. E aí veio o volume 4 também, que eu Olha, lancei esse ano. sensacional. Todo esse trabalho eu mesmo que faço, eu mesmo que faço, eu gravo todos os instrumentos do disco, eu gravo as faixas separadas, eu gravo todos os instrumentos, vou cantar, e cada disco tem um tema específico. Aí o volume 3 já é uma coisa mais introspectiva, que eu acho que nessa época de pandemia a gente estava ficando meio assim afetado, então não tinha muita coisa para escrever, então eu escrevia só o que vinha na minha cabeça no volume 3. Aí quando eu cheguei no volume 4, que foi acho que no pior momento da pandemia, aí eu comecei a ficar com raiva das coisas. Então o volume 4 já é um disco bastante pesado em termos de sonoridade. Ele tem muita influência de metal, o disco 4 ele tem aquela coisa mais metal assim, tem um pouco de uma mistura de hardcore com metal, que os caras hoje em dia chamam de crossover, né? Aí, desde o primeiro álbum, ele é tipo uma alegoria, né? Um pouco de punk rock clássico, um pouco de hardcore. Aí, o volume 2 ele já é mais hardcore, né? Aí, o volume 3 ele já é mais grunge, uma mistura de grunge com hardcore. E o volume 4 é só hardcore crossover, que tem metal. E aí cada volume é uma versão diferente. Cada volume já vai ser uma sonoridade diferente. Às vezes eu quebro um pouco da expectativa da galera. Ah, mas será que tem a galera da cena fica já aquela coisa? Qual vai ser o próximo disco? Que sonoridade vai ser? Aí às vezes eu chego com um disco novo já com um som totalmente diferente. Eu sempre fui assim. Do volume 1 até o volume 10 vai ser assim. Eu já planejei toda a discografia. Chegar no volume 10 eu vou parar assim.
Aí eu não sei o que é que vai ser da minha vida depois do volume 10. Ué, faz um Grey's Anatomy da vida. Vai até 19, 20. Ah, eu não sei, eu tenho essa coisa assim de que, tipo, tem uma coisa, uma parte, é como se fosse uma série de livros também, né? Tem um Uhum. episódio inicial e o episódio final, né? Aí pode ser que depois do volume 10 eu faça outros discos mais diferentes, porque a ideia da série é essa, né? Primeiro, aí vamos ver ainda, né? No futuro próximo. Ah, às vezes é difícil achar alguém como você que é, toca todos os instrumentos, grava tudo, faz tudo, divulga tudo, 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 tudo. Às vezes o pessoal que está começando desiste porque não tem essa força, assim, não tem uma inspiração de poder, eu não sei mexer, mas posso tentar. Ou, como será que fica isso com isso? É, E assim, é uma isso é questão, bacana. assim, Bacana, é, bacana. Muito bacana. e assim, eu sempre fui muito inquieto, né? Então eu queria tentar pagar uma coisa que eu faço e tentar botar para fora, porque assim, esse primeiro disco mesmo, tipo, eu tinha muitas músicas guardadas que era de trabalho que eu tinha com outras bandas que eu nunca tinha lançado, aí eu não vou fazer o disco. Só que eu não sabia gravar, então eu fui assim, ó, metendo as caras mesmo, sem saber o que fazer, meio na cega. Cada volume desses 4 discos que eu lancei é um aprendizado. Inclusive, na época do Fratura, né? Assim, quando a gente gravou o disco 5 de Bala, fui eu que gravei o disco dos caras, né? Ali eu já Puxa, estava começando a trabalhar, não só como músico, mas como produtor da banda, assim, né? olha. Aí, entre o volume 1 e o 5 de Bala, eles têm uma gravação até um pouco parecida, porque era um momento da minha vida que eu ainda estava começando a pegar esse negócio de gravação. E eu sempre fui muito curioso, né? Ficava pesquisando no YouTube como é que grava isso, como é que grava aquilo, e ir testando como funciona. Aí, às vezes, a questão de cobaia, eu sei cobaia das minhas próprias experiências musicais, né? Também. E é isso, eu sempre buscando aprender a cada volume, seja gravação, seja tocar um instrumento. Eu sempre toquei vários instrumentos desde muito novo, né? Por conta de que, tipo, eu sempre fui muito fominha de banda, desde adolescente. Então eu ia nos ensaios das bandas e ficava mexendo nos instrumentos, assim, até uma hora eu já chegava tocando. Às vezes faltava um cara numa banda, tá faltando um baixista, um guitarrista, eu chegava lá e tocava, assim. Pá. Aí eu pensei, não, por que que nos meus discos eu não posso gravar tudo sozinho? Aí foi meio que um processo natural isso. Legal. Desses quatro volumes de tantas e tantas músicas, me diga qual é a sua melhor música. Então, eu acho que a melhor música que eu considero é a do volume 3, justamente 2004, porque ela é uma mistura de grunge, rock alternativo, com hardcore, e ela tem uma letra um pouco nostálgica também. Porque nesse ano 2004, essa nostalgia, assim, para mim, que era uma vida mais inocente que a gente tinha antes, né? Hoje em dia a gente é adulto e a vida não é muito fácil, né? Então, naquele tempo era muito bom, assim. É mais um... É que nem eu disse, né? O volume 3 ele tem muito essas questões de nostalgia, né? De aquela coisa da gente mesmo, né? Então, eu acho muito massa, assim. Eu gosto muito do arranjo dessa música. Tem umas guitarras diferentes, assim, e no final tem aquele hardcore no final, e no começo tem aquela coisa mais tranquilona. É meio que uma quebra de expectativa também. Bacana. Bom, vamos a mais um intervalo. Tá gostando do programa? Fiquem conectados que já voltamos. Comendo hot dog da esquina, dentro do Fiat da Zurich, mais rápido que a velocidade do som. Onde
as emoções na flor da pele. Não precisava nem mostrar na internet como era um herói em todas as tardes, com salgadinhos e tomando Coca-Cola, disputando coleções, batendo um bafo, os pés todos ralados do futebol de assalto. Voltamos. Você acabou de ouvir 2004. Nos conte como tá a cena underground em Petrolina. Então, a gente vem saindo, né, desse processo de pandemia. O mês de abril desse ano foi um mês bastante importante, porque foi o mês que começou a voltar os eventos. Então, o pessoal da cena estava muito sedento por eventos. Aí, a partir desse mês, foi que começou mesmo a rolar os eventos, porque rolavam os eventos nos barzinhos fechados, que não era muito a nossa praia, que rolava aquela coisa mais gourmetizada e que nem todo mundo tinha condição de ir. Aí os eventos mesmo, que vai todo mundo mesmo da cena underground, começou a voltar no início desse ano. E aí, desse ano para cá, foi rolando uma série de eventos, seja eventos abertos, eventos fechados. Então a gente está vivendo um pouco de efervescência desse ano. E tomara que nos próximos anos sejam assim. Porque, na verdade, antes da pandemia, sempre, a cena de rock já estava bastante ativa. Rolava evento todo mês aqui. Então, quando chegou a pandemia, parou tudo, assim. 2020, 2021 foram uns anos muito difíceis. Aí, quando foi chegando esse ano, aí foi que as coisas começaram a voltar. E aqui tem muita artista bom, né? Assim, tem muita galera que tem vontade de fazer as coisas, não só no meu segmento, assim, que é punk, hardcore, mas a galera que é muito engajada nessa questão de manter a cena underground viva. E vamos seguindo aí, seja produzindo eventos, seja participando também. Bacana. E fora o resto dos volumes aí, tem mais algum plano aí para esse ano, para o ano que vem? Sim, com certeza. O volume 5 já está em processo de criação. Inclusive, talvez essa semana eu já comece a fazer a gravação da bateria já do volume 5, que já vai ser outro disco em relação ao 4. É engraçado que cada disco tem uma cor diferente, né? Você nem percebeu que tem Eu uma percebi, corzinha diferente. eu percebi. Então, eu já vou dar um spoilerzinho do próximo álbum. Vai ser todo branco, assim. Exclusivo! Já vai ser todo branco já, o volume 5 vai ser todo branco. Tipo o álbum branco dos Beatles, né? Então, eu vou começar a gravar ele agora, esse ano, e vou lançar a previsão para o fevereiro ou março do próximo ano, porque é um processo lento, né? Tem que gravar um instrumento de cada vez. Às vezes eu não gravo tudo na mesma hora. Aí eu gravo primeiro a bateria, aí depois passo um tempo ensaiando guitarra, contrabaixo, que é para eu tentar fazer cada coisa o melhor que eu puder, né? E aí tem a capa, que eu, assim, eu sempre faço tudo sozinho, né? Então, design de capa, tem todo esse processo. Então, o volume 5 já está em produção, já praticamente. Já escrevi as letras, já fiz os arranjos das músicas, agora é só começar a gravar. Exclusivo! Essa novidade você só vê por aqui. É isso aí. Mas o programa Rock Independente infelizmente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter topado. Massa, obrigado. Eu que agradeço ter o espaço para divulgação. É muito legal a gente ver a galera divulgando o espaço da cena de rock independente. Isso é muito legal, a divulgação e fomentar os trabalhos dos artistas. Isso é muito bom, valoriza bastante. Exatamente. Oh, mas não fiquem tristes, o programa Rock Independente também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa
edições anteriores e futuras edições no Instagram do The Case, que eu vou deixar aqui na descrição e também no canal do YouTube. Esse foi o programa Rock Independente, produzido por mim, Milene Batista Fernandes. Valeu, galera! E não se esqueça, toda terça e sexta, um programa fresquinho aqui no canal. Aproveita e se inscreve, tá? Tchau!